Hoje é segunda-feira, dia 6 de setembro de 2021, e o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será Ritual e Sacrifícios. Existem 3 textos que aparecem no nosso guia de estudos que servirão como base para o nosso estudo de hoje. O primeiro deles, Levíticos, capítulo 4, versos 32 a 35, que diz assim: Mas se pela sua oferta trouxer uma cordeira como oferta pelo pecado, fêmea sem defeito a trará. E porá a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado, e aí imolará por oferta pelo pecado no lugar aonde se imola o holocausto. Então o sacerdote com o dedo tomará do sangue da oferta pelo pecado e a porá sobre os chifres do altar do holocausto. E todo o restante do sangue derramará à base do altar. Tirará toda a gordura, como se tira a gordura do cordeiro do sacrifício pacífico, e o sacerdote a queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas do Senhor. Assim o sacerdote, por essa pessoa, fará expiação do seu pecado que cometeu e lhe será perdoado. O segundo texto que aparece no nosso guia de estudos é o texto de João, capítulo 1, verso 29, que diz: No dia seguinte, viu João a Jesus, como vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O segundo texto é o texto de 1 Pedro, capítulo 1, versos 18 a 21, que diz: Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata e ouro que fostes resgatados do vosso vil procedimento e que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo Jesus, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio deles tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. O sistema de rituais e sacrifícios encontrados no livro de Levíticos apresentam exemplos ainda adicionais do que nós vimos na lição de ontem. Lembra que ontem nós estudamos sobre a ideia dos tipos, que são símbolos, miniaturas de uma realidade maior? Às vezes alguma coisa que aconteceu no passado que vai exemplificar algo maior que aconteceria no futuro? Pois bem, os símbolos do Antigo Testamento, eles apontam para verdades no Novo Testamento. Embora os leitores modernos da Bíblia acabem ignorando muitos desses rituais, eles contêm verdades espirituais importantes e de grande valor para aqueles que estudam esses mesmos rituais. Você deve ter notado que nos outros 2 textos que lemos, de João capítulo 1, verso 29 e 1 Pedro capítulo 1, versos 18 a 21, nós encontramos a ligação ou a explicação que os autores do Novo Testamento dão para o texto de Levíticos capítulo 4 que nós lemos. Especificamente capítulo 4, versos 32 a 35. O ritual é um excelente comunicador de valores e ao mesmo tempo de informações importantes. E precisa ser entendido dentro do seu contexto. E geralmente, para poder ser eficaz, ele requer tempo e ao mesmo tempo local específico, uma sequência pré-determinada de ações. Quando nós lemos as ordens do Antigo Testamento acerca do sacrifício, fica claro que Deus deu detalhes muito específicos sobre o que poderia ser sacrificado e o que não poderia ser sacrificado. Quando seria sacrificado, de que maneira o sacrifício tinha que ser apresentado, aonde o ritual deveria ser ou deveria acontecer e como os procedimentos que deveriam ter lugar dentro do sacrifício deveriam acontecer. Que tipo de hábitos as pessoas deveriam estabelecer relacionado à questão dos sacrifícios. Não podia haver mudança. Por que não podia haver mudança? Por que não podia ter uma variação de acordo com o gosto daquele que oferecia o sacrifício? Por uma razão simples. O ponto central de muitos rituais era o sangue. O derramamento e, ao mesmo tempo, a aspersão do sangue. E essa descrição, ela não é bela. Isso para poder ser bem amigo do texto bíblico, porque, na verdade, ela era grotesca. Ela chamava atenção por causa da sua brutalidade. Nem deveria ser alguma coisa bonita, porque ela tratava de coisas muito, mas muito horrendas. A coisa mais terrível do universo. Tratava de Deus lidando com o problema do pecado. Qual é a função exata do sangue?
E por que é que ele tinha que ser colocado sobre os chifres do altar, por exemplo? Embora a maioria dos rituais associados ao santuário apareça em formas prescritivas, ou seja, existem instruções sobre como ele deveria acontecer, eles nem sempre incluíam todas as explicações a respeito do sacrifício. Talvez seja porque o povo já entendia o que tudo aquilo significava. Até porque a ideia de sacrifício não foi uma ideia que surgiu com o povo de Israel. Quando olhamos para o livro de Gênesis, percebemos que os patriarcas já faziam seus sacrifícios. O povo de Israel já compreendia, portanto, nessa altura, o significado do sangue. Lá em Levítico, no capítulo 19, verso 11, por exemplo, você vai encontrar um texto que diz: porque a vida da carne está no sangue, eu vou-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação para a vossa alma. Porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. O sangue representava a vida. Contudo, o texto que nós lemos, logo no início do nosso estudo hoje, lá de Levíticos, no capítulo 4, versos 32 a 35, esse texto, ele contém uma explicação importante. O texto diz assim: assim o sacerdote, por essa pessoa, aquele que havia levado o sacrifício até o santuário, fará expiação do pecado que ela cometeu, e o pecado lhe será perdoado. O sangue era essencial para a expiação. E por que justificar pecadores diante de um Deus santo? Por uma razão simples. Porque se a expiação não fosse feita, o pecador estaria perdido para sempre. Os sacrifícios, portanto, são tipos ou modelos da morte do ministério de Cristo Jesus por nós. Quando olhamos para o Cordeirinho, não é à toa que o João Batista, quando Jesus Cristo chegou no Rio Jordão e pediu para que ele fosse batizado, João Batista o batizou, no dia seguinte os discípulos estavam ouvindo João e João viu Jesus passando. João parou tudo, apontou para Jesus e disse: ele é o Cordeiro que tira o pecado desse mundo. Mostrando Jesus Cristo como aquele em quem todos os sacrifícios que haviam sido realizados até aquele momento encontrariam a sua realização. Ou era o tipo encontrando o antítipo, ou seja, o exemplo encontrando a realidade. Era essa a ideia. Portanto, quando olhamos aqui para esse texto, nós entendemos a grandiosidade do sacrifício de Cristo Jesus. E assim como não era uma coisa bonita de ser visto lá no Antigo Testamento, a morte de Jesus na cruz foi tudo, menos alguma coisa bela. Foi algo brutal. O que fizeram com Cristo Jesus, o seu corpo todo lacerado, machucado, ferido, depois de depois de ter sido chicoteado, depois de ter sido coroado com espinhos, de terem furado suas mãos e seus pés, depois de terem furado o seu lado com uma lança, era algo que não era nada belo. Muito sangue por todos os lados. O sangue superabundou na morte de Cristo Jesus. E não poderia ser diferente, já que tanto sangue de animais haviam sido derramados durante tantos séculos, apontando para aquele momento da cruz. E assim como o sangue no Antigo Testamento representava o perdão dos pecados, o sangue de Cristo, literalmente, era o elemento que o Senhor Deus providenciou para resolver o problema do pecado da humanidade. Que Deus fantástico, que amor grandioso. Vamos orar agradecendo a Deus por isso. Muito obrigado, Senhor, porque Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados. E pelo seu sangue derramado podemos ser completamente salvos dos nossos pecados. Pedimos que o Senhor nos ajude a entendermos cada vez melhor esses exemplos ou tipos que encontramos no Antigo Testamento que desdobram o ministério de Cristo Jesus, bem como o sacrifício que ele fez por nós. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?